Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo. Então, eu recebi mais uma pergunta, uma questão no grupo, no WhatsApp. Primeiro, obrigado por ter mandado essas perguntas. São fundamentais, assim, são bem legais. E agradeço a contribuição que vocês têm dado, tanto aqui no particular quanto no grupo. Beleza? Então, vamos lá para a primeira questão. Então, como eu recebi a mensagem por texto, eu dei um jeito aqui de transformá-la em áudio, beleza? Então, vamos ouvir. Oi Pere, eu vou mandar minhas dúvidas aqui, que você sugeriu no grupo e tal. Bom, eu gostaria que você dissesse o que é exatamente artes visuais. Eu já tive aula sobre isso na escola, mas não lembro mesmo kkkk e também gostaria de saber mais sobre pintura e pintores, a história que envolve tudo isso, entende? E aprofundar em alguns temas sobre isso, atividades e tal. Então, quem teve aula, que nem você ficou sabendo sobre artes visuais na escola, quem teve aula lá atrás, bem antigamente, essas aulas chamava educação artística. E nessa época, o professor de educação artística, ele fazia um curso de artes plásticas. Artes plásticas que envolve pintura, desenho, gravura, escultura, cerâmica, tecelagem, que artes plásticas também é chamada de belas artes, que inclui que incluem essas técnicas tradicionais, né? E aí, com o tempo, foram mudando as formas de expressão artística, né? As formas de arte, do pensar arte, né? Do fazer artístico, principalmente com essas novas tecnologias, né? Que surgiram, principalmente com o computador, né? Com as programações, com a web também. Então, surgiram novos tipos de arte. Por exemplo, cyber arte, tem o cinema, a fotografia, o design. E aí por isso que se criou-se para dar conta um pouco, não sei se nunca vai dar conta, né? Mas para dar conta disso, para agregar essas novas formas, né, essas novas técnicas de arte, de fazer arte, de pensar a arte, como artes visuais. Lógico que reduz, né, artes visuais, mas cabe muito, principalmente na arte contemporânea, outras linguagens dentro da própria arte, né? Então, essa foi um pouco uma resposta mais secona, né? Mais simples. A arte, se a gente pensar na arte, nas artes visuais, né? Esse termo surgiu mais a partir depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que na real a arte reflete um pouco o seu tempo, né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi marcado por várias mudanças, né? Pela, sei lá, pela globalização, pela cultura de massa. E isso afetou, né, a forma de construir arte, de fazer arte, né, e de pensar, né? E isso trouxe inovações, né? No processos artísticos e também no questionamento, né, da sociedade também, né? Reflete um pouco esse questionamento da sociedade, reflete um pouco sobre esse processo, né? E aí a gente pode falar também um pouco de que essa arte tá mais, que a gente pode chamar também de tá mais próximo do contemporâneo, né, mais atual, né, da arte contemporânea, que ela prioriza muito mais a questão da ideia, né? A ideia, o conceito e a atitude, né, do fazer artístico, né, e não tanto focado no objeto, né, no objeto final, como a pintura, a gravura, como as artes tradicionais, né, as belas artes, né. Então o objeto passa a ser o processo de fazer, né, de fazer arte também, que vai refletir um pouco do tempo, né, do seu tempo, né, sobre a própria arte, que remete um pouco ao que a gente percebe visualmente, né, as manifestações artísticas, né, e os trabalhos de artes visuais, né, eles possuem um valor estético, né, é o que a gente chama de valor estético e criativo que a humanidade pode fazer, né, e ela ser meio que absorvida pelos olhos, né, essa é a ideia. Agora, voltando lá no que eu falei da arte contemporânea, vamos ver um pouco os tipos, né? Quais as mudanças, né? O que agregou a mais, né? Quando a gente fala de artes visuais, o que acaba gerando uma diversidade de estilos e também formas de perceber o mundo também, e de técnicas, abrangeu mesmo as linguagens, né? Artísticas, como
a dança, a música, a moda, a fotografia, a pintura, o teatro, a escultura, literatura, performance, happenings, instalações, a videoarte, e assim vai, né? E às vezes várias, várias técnicas, né? Agora, não sei como está na escola, né? Como que está o curso de artes visuais. Até queria saber um pouco de vocês como que está o curso de artes visuais nas escolas, como vocês têm visto, né? Depois dessa mudança, né? E é isso, beleza? Obrigado pela pergunta. Espero que tenha respondido um pouquinho, assim. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais, tá bom? Um abraço. Então, na sua pergunta, você também coloca que se gostaria de saber mais sobre pintura e pintores e a história, né, que envolve sobre isso. Isso é muito louco, eu gosto pra caramba de história da arte, isso dá pano pra manga, assim, tem bastante coisa. Mas acho assim que a gente pode aprofundar a partir de alguns pintores, algumas pinturas. Também até queria saber do que vocês gostam, né? Do que vocês têm visto, e aí a partir disso a gente pode também conversar, né? A partir das pinturas que lhe atraem. Então eu ia pedir para você, sei lá, pesquisar na internet algumas pinturas e alguns pintores que já tenham ouvido falar, e aí a partir disso a gente pode ir trazendo um pouco de história, né? Trazendo esses artistas e falando um pouquinho de cada um. Mas a pintura, meu, ela envolve desde da arte rupestre até arte contemporânea, se a gente for pegar, é coisa pra caramba, assim, mas é legal a gente ir pensando, assim, o que te interessa, o que causa estranhamento, a gente pode trazer o que causa curiosidade, assim, acho que é legal a história da arte, a gente pensar o que envolve um pouco com a vida, o que envolve com a gente, o que nos afeta, né? Então, acho que é legal a gente tentar pesquisar um pouco quais as artes e os pintores, as pinturas, os pintores que mais afetam a gente, né? E a partir disso a gente pesquisando um pouco mais sobre eles. Beleza? Então acho que eu vou falar um pouquinho, mas vamos fazer essa pesquisa e me manda um pouco dessa pesquisa e assim a gente desenrola a conversa. Beleza? É isso. Agora vamos para mais uma questão que você trouxe. Você fala um pouco disso, né? De trazer algumas atividades a partir dessas pesquisas sobre história da arte, sobre os pintores. Isso é genial, assim, que é da hora, porque a gente não fica só na falação, né? Que é legal, né? Essas histórias, de ouvir um pouco essas histórias, de conhecer um pouco as histórias desses pintores, mas dentro dessas histórias também tem algumas coisas que eles faziam, algumas diferenças, algumas técnicas que foram sendo descobertas e algumas coisas que foram sendo inventadas a partir dessas histórias desses pintores. Então, e a partir também dos tipos de pinturas, né? A gente pode descobrir bastante coisa e desenvolver várias atividades. Então, a partir daquela outra proposta que eu trouxe, vamos ver o que a gente pode fazer a partir disso que vocês me trazem, beleza? Mas eu também vou trazer algumas atividades e trazer junto com elas algumas referências de artistas também, beleza? Acho que é bacana. Também gostei muito dos tipos de arte urbana, todas são mesmo crime? Rosto pensativo e eu não mandei isso no grupo porque eu fiquei com vergonha kk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 . Ah, legal que você gostou daquele vídeo sobre os tipos de arte urbana. Da hora, eu gostei pra caramba de ter feito eles. E pra mim me interessa muito esse assunto, né? Eu gosto pra caramba. Então, a maioria das que eu mostrei, dependendo do que, assim, do momento, do lugar que faz, sim, eles podem ser enquadrados como crimes. Porque tem uma lei no Brasil que enquadra grafite, pichações como um crime, né? Como dentro da lei ambiental, né? Artigo 163 é enquadrado como crime ambiental. Então, se praticar grafite, pichação, pinturas na rua sem autorização. Então, sim, os que eu mandei pode ser enquadrado nisso. Depende da interpretação muito, né? Se você tomar um enquadro, se alguém ver, alguém denunciar. Então, sim, são passíveis de crime. Beleza? Valeu por ter mandado essas questões aí. E fica à vontade de mandar no particular ou mandar no grupo as suas questões e fica com vergonha não, pode mandar pra gente, beleza? E é isso. Agradeço muito essas perguntas, ajudou bastante pra gente conversar um pouquinho mais, mas a partir dessas perguntas, a gente vai talvez nos próximos encontros, ou nos próprios encontros virtuais, né? Ou nos próximos vídeos eu vou aprofundar um pouco mais. Beleza? É isso.
E aí, conforme vocês forem mandando, aí nos próximos eu vou abordar alguns temas. E espero que vocês gostem e um abraço a todos. Falou!